Muy buenas noches, estimados amigos. Es una alegría estar de vuelta con ustedes aquí para nuestro curso Conociendo la Biblia. Aquí de vuelta ya hoy, por increíble que parezca, ya es la clase número 15. Como estamos avançando bastante com o tema de las Sagradas Escrituras e realmente conhecendo a Bíblia de uma maneira um pouco mais profunda. E é interessante porque não vamos explicando solo palavra por palavra da Bíblia, sino que dando também o que diz a doutrina da Igreja a respeito do tema. A parte teológica é bastante importante. Vocês se recordam que ao início hablamos de las bases de nossa fé. Em primeiro lugar, a Sagrada Escritura. Depois, a tradição que está ao mesmo nível da Escritura como revelação divina. E também o magistério. Se acuerdan que explicamos a importância do magistério e exatamente o que indica aquele magistério? O magistério que vai profundizar o estudo da revelação e vai nos dar a interpretação verdadeira. Sin embargo, o magistério está apoiado por la teologia. A teologia não forma doutrina, quem forma doutrina é o magistério. Pero a teologia tem uma doble função. A primeira, evidentemente, é apoiar o magistério. E a segunda é investigar. Investigar para poder encontrar elementos em la revelação divina, encontrar elementos em la doutrina da igreja, para poder entender melhor. Se acordam que a razão e a fé devem andar unidas, como as duas alas que nos elevam a Deus, decía o Papa Juan Pablo II em la encíclica Fides et Ratio. Portanto, é necessário a fé e é necessário a razão. Exatamente o que hace a teologia é aplicar a razão no estudo para entender a fé. Não para construir uma fé, sino para entender a fé. E, portanto, é bastante importante o estudo da teologia. E quando o magistério todavia não se ha definido, aí o trabalho da teologia é mais interessante. Vamos poder conhecer um verdadeiro abanico de las posições, de las opiniões de los diversos teólogos, exatamente para, a partir de aí, o magistério tomar uma postura, como ha acontecido com vários dogmas na igreja. Muito bem, vamos fazer a oração para iniciar, sempre com a oração. Vocês se acordam desde o início, esse é nosso compromisso, sempre iniciar e sempre terminar com a oração, porque tudo que hacemos na vida deve ser assim. Começar com a oração, terminar com a oração. Em nome do Padre, e do Hijo, e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve Maria, llena eres de graça, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Buen Consejo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy estamos en el primer día del año, del tiempo ordinario del año litúrgico. Es una fecha importante. Normalmente las personas, los sacerdotes, nosotros hermanos que estamos siempre con el tema de las celebraciones, tenemos evidentemente eso más presente, pero las personas de familia, etc., muchas veces no acompanham tanto esse ciclo litúrgico. Vê que o padre está com um color, está com outro color, mas nem todos têm esse acompanhamento de los ciclos litúrgicos. Exatamente no ciclo litúrgico, hoje começa o que chamamos de tempo ordinário. Vamos saludando aqui toda a gente que está entrando. Aqui está a senhora Janete Ceballos, aqui de Peru. Senhora Adrinella, eu estava estranhando, senhora Adrinella, da classe passada, creio que não estava, dos Estados Unidos. Aqui de Argentina, Cecília. Também de Chiclayo, já havia entrado aqui, de Chincha, de Colômbia, excelente. De Costa Rica, evidentemente, nos estão acompanhando no canal de Costa Rica, El Salvador. Muito bem, então vamos dando início a nosso tema. Vocês se acordam que estávamos falando sobre o Gênesis, hicimos uma visão general sobre a criação, todavia hablamos da criação do homem, mas não entramos no tema que muitos estão aguardando. Será que o homem ha venido do mundo? Não ha venido do mundo? Isso sim vamos tratar, mas não é, todavia não hemos... estuvo, mas não hizo perguntas, não será, mas não há problema. Uma alegria saber que estuvo. Muito bem. Então, esse é um tema que é interessante e todos querem saber. Pero hoje, antes de entrar nisso, eu quero fazer uma parte sobre a teologia referente à criação, a teologia da criação, porque isso é importante que tenhamos esse conhecimento. Muito bem, então aqui há uma pergunta, antes de passar adiante, uma pergunta bastante interessante que me foi enviada
por correio eletrônico. A senhora Gabriela Torres, não sei se está aí, senhora Gabriela, se está acompanhando, vamos responder sua pergunta. É uma pergunta que tem 3 partes. Me pareceu interessante porque é de interesse de todos. Exatamente, ela trata sobre um tema que falamos aqui no curso, pero que abarca uma dúvida que creio que muitas pessoas têm, não todas, porque há gente que já estudou sobre esse tema, pero muitas pessoas têm essa mesma dúvida e, portanto, é importante. O senhor Giancarlo está informando aqui que acaba de falecer de Covid, é o obispo de Santa Marta, Colômbia. Então, antes de seguir, a primeira coisa, vamos fazer uma oração por ele. Com certeza, um obispo deve estar já na glória de Deus, mas vamos interromper nossa classe para rezar especialmente por Monsenhor, como é o nome? Obispo de Santa Marta, não puse aqui o nome do obispo. Vamos fazer primeiro essa oração. Deus te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor, ten misericordia de tu Hijo y lévalo a la gloria eterna. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces seguimos. Como les decía, tenemos una pregunta aquí de la señora Gabriela Torres. Parece que todavía no llegó, pero va a asistir después que está grabado. Y como decía, la pregunta está dividida en 3 partes y es de interés de todos. Me pareció bastante interesante. Yo voy a comenzar por el final, a la parte final de la pregunta. Dice, también tengo una duda que muchas personas piensan que el Dios del Antiguo Testamento, estamos estudiando justamente el Antiguo Testamento, mata, es un Dios odiento, homicida. E depois, faz uma pergunta que ela mescla um pouquinho, para aqui já seria Novo Testamento, ao matar a seu filho. Então, você disse aí, pero não sei como responder. Efetivamente, é uma pergunta, senhor Romeo, que bueno, que está aí desde Equador. É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Ah, México também, senhora Carolina, muito bem. É uma pergunta que muitas pessoas fazem sobre o tema do Antigo Testamento. Como é que o Deus do Antigo Testamento era um Deus malo? E depois vem um Deus bueno do Novo Testamento. Então, aqui é um ponto muito importante que devemos ter presente, porque no início da igreja, surgiu incluso uma heresia muito grave sobre esse tema, um herege chamado Marción. Marción, assim é o nome, não? Esse Marción, portanto, o marcionismo, defendia uma heresia afirmando que existiam 2 deuses, um Deus bueno e um Deus malo. E esse Deus bueno seria o Deus do Novo Testamento e o Deus malo, segundo seu pensamento, seria o Deus do Antigo Testamento. Esse tipo de heresia chama-se dualismo. Então, nesse pensamento de Marción, ele pensava que o Deus do Antigo Testamento era malo e por isso não queria saber do Antigo Testamento. E San Agustín deixa bastante claro que todo o Antigo Testamento é uma preparação para o Novo Testamento. Vocês se acuerdan que hicimos uma parte de nosso curso sobre as etapas de la revelação. E aqui deixa claro qual é o tema. Deus é o mesmo. Desde o início, Deus se revela como amor. Deus se revela como misericordioso. Nós já vimos isto no proto-evangelho. Nós vamos ver isso no Éxodo, quando Deus habla com Moisés e se apresenta como Deus misericordioso. Deus revela sua misericórdia a Moisés. E, portanto, Deus sempre foi misericordioso. Pero o tema que a humanidade é que necessitava crescimento. A humanidade necessitava um perfeccionamento para a venida de nosso Senhor Jesus Cristo. Estava em estado bastante primitivo. Isso é importante que tenhamos presente. Não primitivo desde um ponto de vista sociocultural. Ah, então é de las cavernas e coisas assim. Não, porque havia, por exemplo, Egipto com um desenvolvimento científico bastante grande. Os próprios judeus também tinham, pero do ponto de vista humano, do ponto de vista do amor humano, do ponto de vista do amor a Deus, faltava muita coisa, necessitavam uma preparação. Pero eram pessoas brutas, eram pessoas que não tinham essa formação e Deus vai pouco a pouco, por etapas, preparando-los. Então, alguns de vocês, ou que a maioria de vocês aqui, são padres ou são madres de família.
han tenido hijos, algunos de pronto ya tienen hijos adultos y netos incluso. Y en la educación de un hijo tenemos fases. Al inicio, una mamá no castiga nunca un hijo de 1 año de edad, de 2 años de edad, no, el niño haga cualquier cosa, no se castiga un niño de 1 año de edad, por supuesto, porque todavía no tiene su conciencia. Pero cuando el niño ya tiene ahí sus 5, 6 años, comienza a hacer sus cositas, en Brasil llamamos sus traquinagens, no sé cómo se llama aquí, pero así que comienza a hacer esas cosas que los niños hacen. No adianta mucho a mamá decirle, mire, no haga isso porque isso não é bonito, porque isso não é bueno. Muchas vezes não soluciona. É necessário um castigo, evidentemente sem violência, etc., pero um linguagem que o niño entenda. Pero com o crescimento, a mamá e o papá lhe vão explicando, e quando uma pessoa já é adulta, já não necessita esse tipo de atitude. Uma mamá não vai, por exemplo, castigar com um castigo físico a um filho de 30 anos de idade. Não hace falta isto. Sobretudo se é uma pessoa boa, se equivocou em algo, só de ver que sua mamá ou que seu papá se quedou triste com isso, já lhe basta isso para nunca mais repetir o erro. E, portanto, assim como na educação humana existem travessuras, aí estão colocando travessuras, assim como na educação humana há fases diferentes na educação humana, em la pedagogia divina também vamos encontrar fases diferentes. Deus é o mesmo, assim como o Padre e a Madre são os mesmos. Quem cambia, no caso da família, quem cambia não é o Padre e a Madre. Quem cambia é o niño, que deixa de ser niño, passa a ser adolescente, passa a ser adulto. Então, também com a humanidade, Deus não cambia, quem cambia é a humanidade. E ao cambiar a humanidade, Deus vai cambiando seu relacionamento com a humanidade. Então, era uma humanidade que tinha a lei chamada lei del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Quando pensamos isso, isso, que lei forte, ojo por ojo, diente por diente. Amigos, essa era a lei buena, essa era a lei de los judíos, de los que tinham a revelação. A lei de los paganos era, me tocou o ojo, eu te mato. Era muito pior. Então, os judíos aqui todavia era ojo por ojo, diente por diente. E nosso Senhor Cristo é quem vai trazer el amor. Entonces tenemos una preparación para compreensão desse amor de nuestro Senhor Jesucristo. E esse amor é tão grande, tão grande, tão grande, que chega a dar-se, chega a sacrificar-se por nós. E aqui vem a palavra importante que vai responder a primeira parte da pergunta: sacrifício. Escutamos falar muito de sacrifício. E todos nós fazemos sacrifícios em nossa vida. Agora, quando, por exemplo, sacrificamos um estudo, um descanso, sacrificamos uma diversão para ser algo melhor, uma pessoa sacrifica um passeio, alguma coisa para poder dar um bom estudo para seu filho. E quantos sacrifícios fazemos? Pero um sacrifício, em que sentido devemos utilizar a palavra sacrifício corretamente? Porque se eu hago um sacrifício, por exemplo, eu hago um sacrifício, um esforço para comprar algo para diversão e tudo. Pode chamar isso propriamente de sacrifício, no sentido religioso da palavra. A palavra sacrifício vem de sacrum, vamos pôr por escrito, sacrum facere, que significa hacer sagrado. Então, é hacer algo sagrado, transformar algo que é da esfera humana e entregá-lo a Deus. Isso significa o sacrifício. Pero o sacrifício só tem sentido quando é símbolo do amor. A pessoa se entrega por amor. E não existe amor sem sacrifício. E não existe sacrifício sem amor. Se você se sacrifica por algo, se sacrifica por la igreja, se sacrifica por la pátria, se sacrifica por tu família, se sacrifica por tus padres, se sacrifica por tus hijos, é porque los ama. Se não amas, não te sacrificas. Então, há uma relação entre amor e sacrifício que é muito importante. E nosso Senhor Jesucristo, por el gran amor que tem a la humanidade, Ele se sacrifica por nós em la cruz. Então, aqui, quando me hace a pergunta de que Deus é homicida e matou a seu Hijo, aqui, evidentemente, a pessoa está confundindo um pouquinho os conceitos, porque Deus não matou a seu Hijo. Quem matou a nosso Senhor Jesucristo não foi Deus, quem matou nosso Senhor Jesucristo foram os seres humanos. Para dizer bem que matou nosso Senhor Jesucristo foi
Foi nosotros, fomos nosotros. Nosotros hemos sido os assassinos de nosso Senhor Jesucristo. Não sei se já pensaram nisto. Dr. Plínio nos dizia, hoje incluso estávamos escutando isso quando o Dr. Plínio dizia, que todas as que nosso Senhor Jesucristo ha sofrido em sua vida, sobretudo na paixão, na morte, quando ele foi crucificado, quando foi abofeteado, quando ele foi flagelado, quando ele foi coronado de espinas, foi por causa de nossos pecados. Para cada pecado, um sofrimento, claro, não é um pecado de um homem, um sofrimento, mas cada pecado nosso representa um golpe em nosso Senhor Jesucristo. E, portanto, esse amor de nosso Senhor Jesucristo por nós, ele sacrificou por nós, se entregou por nós, mas fomos nós, foram os seres humanos que mataram nosso Senhor Jesucristo. Então, aqui, em primeiro lugar, não foi Deus. Agora, é interessante que uno pensa, então, se Deus aceitou o sacrifício, não, Deus foi o primeiro a hacer, o Padre foi o primeiro a hacer o sacrifício. Porque, em primeiro lugar, Deus, Cristo é Deus também. Mas o Padre foi o primeiro a oferecer a seu Hijo. E quando ele oferece a seu Hijo, ele é o primeiro a sacrificar seu próprio Hijo por nós. E, portanto, aqui devemos ver no um acto de violência, porque o ato de violência foi do ser humano, mas devemos ver um ato de amor, e que Deus quer ensinar esse amor ao ser humano. E por isso é importante que tenhamos isso presente. Então, o Deus do Antigo Testamento não é um Deus malo, é o mesmo Deus do Novo Testamento. O ser humano é que ha cambiado, sobretudo a partir de nosso Senhor Jesucristo, a partir do cristianismo, há um cambio radical no ser humano, que o ser humano começa a compreender a verdade do amor, começa a compreender a verdade da hermandade que deve haver entre os homens, o homem começa a compreender o valor supremo da alma humana, da vida sobrenatural, o homem começa a contar com a misericórdia de Deus, a ter os sacramentos, e, portanto, tudo que temos no Novo Testamento, há um cambio na relação de Deus com o ser humano, mas não um cambio em Deus. Então, respondida esta última parte, vamos à primeira parte da pergunta, que é muito interessante. Diz aqui, que hacía um curso de inglês com um senhor que era protestante. Não sei, de repente alguma pessoa que está acompanhando é protestante, pode acompanhar, não há problema algum. Há pessoas que são protestantes que se interessam por a Bíblia, que estão acompanhando, não se ofendam, por favor. Esse homem era protestante e ele, quando dizia que o dia começava em la tarde e mostrava o mesmo capítulo do Gênesis. Então, vocês se acordam que falamos sobre isso, não? Então, a pessoa disse, eu me quedei na dúvida, pero nunca perguntei, imaginava que era uma razão dele tal. Pero nós celebramos as vísperas, muitas vezes assistimos a missa ao sábado, nas vísperas do domingo. Então, se pergunta, quando que houve este cambio? Bem, muito interessante a pergunta. Em primeiro lugar, muitas vezes, alguns protestantes têm dificuldades, ou quando nós temos algum parente protestante, nos põe alguma objeção, etc., muitas vezes aparece alguma dificuldade em compreender certas coisas, porque não compreendemos bem que já passamos para o Novo Testamento, que o Antigo Testamento foi uma preparação para o Novo Testamento. Por isso que eu quis começar por a última pergunta. O Novo Testamento é uma realidade totalmente diversa do Antigo. Em que sentido? Que o Antigo prepara, o Novo já temos a nosso Senhor Jesucristo. O esposo já está presente. Seria para fazer uma comparação, o noviazgo, enamoramento, noviazgo e matrimônio. É totalmente diferente. Estão em um enamoramento, uma pareja, estão em noviazgo, todo muito bem, claro, dentro de tudo o que manda a igreja, perfeitamente. Se casam, tudo cambia. Então, assim como em la vida humana, temos vários cambios dessa maneira, também Antigo Testamento e Novo Testamento. A pessoa que está, por exemplo, casada, não vai ser o que hacía de solteiro, porque agora está casado. Então, do mesmo modo, nós estamos no Novo Testamento, não vamos actuar como o Antigo Testamento. Devemos saber que esse Antigo Testamento era um caminho para onde já estamos, que é o Novo Testamento. E, portanto, muitas vezes acontece isso de aferrar-se, apegar-se a algumas coisas do Antigo Testamento e querer aplicar ao Novo Testamento isto.
que é o caso aqui exatamente disto. Então, se não, o dia começa em la víspera. Não, esse era o conceito judío, esse era o conceito mais que veterotestamentário, mais que do Antigo Testamento, era um conceito do pueblo judío, do pueblo de Israel, tinham esse conceito desde o início de começar o dia por el atardecer. Por isso que o Gênesis, quando é escrito, diz atardeció, amaneció, primeiro dia, atardeció, amaneció, segundo dia, etc. Muito bem. Quando nosso Senhor Jesucristo muere, todos os apóstolos eram judíos. A Virgem Maria era judia. Eles começam a predicar dentro das sinagogas e ao início da igreja, as pessoas frequentavam o cenáculo e frequentavam a sinagoga. É decir, frequentavam a igreja católica e frequentavam a sinagoga. Não havia templos da igreja católica. As pessoas se reuniam no cenáculo, onde Cristo hizo a última cena, e se reuniam em las casas, em suas próprias casas, haciendo suas reuniões. E, portanto, estamos no início da igreja, onde havia uma mescla entre judaísmo e cristianismo. São João vai mostrar isso, São João vai falar disso em seu evangelho, e sobretudo em Apocalipse, quando habla de los judaizantes. Então, São Pablo também vai discutir sobre o tema, para mostrar que nosso Jesus Cristo vem a trazer uma realidade nova, e que, portanto, nós já não devemos seguir todo o que seguiam o Antigo Testamento, sino que temos uma realidade nova. Pero vamos abandonar o Antigo Testamento? Não. Tudo que é o Antigo Testamento, que foi perfeccionado por nosso Jesus Cristo, vamos seguir. Os 10 mandamentos perfeccionados por Cristo, como já vimos. E, portanto, sim, vamos seguir, pero não vamos apegar-nos a certos costumes antigos. Bem, a partir de aí, começa São Paulo a ser apostolado com os gentiles, é dizer, com gente de outros pueblos que não eram judios. Vocês lendo as cartas de São Paulo vão ver bastante bem isso, que São Paulo foi perseguido pelos judios e começou a fazer o que era o apostolado em toda a região que era grega. Então, aí está em Corinto, vai estar em Tessalônica, vai estar em Éfeso, vai estar em vários lugares onde vai ser comunidades cristianas de pessoas que não eram judias e nunca haviam sido judias. E, portanto, tinham costumes totalmente diversos. Bem, quando o ano 70 depois de Cristo, el año 70 después de Cristo, va a haber la invasión de los romanos y la destrucción del templo. Por tanto, el año 70 después de Cristo, va a haber la destrucción del templo de Jerusalén. Es tremendo. Si ustedes algún día corram la historia, el autor que conta isso de uma maneira muito interessante é Flávio Josefo. Tem um livro chamado História del Pueblo Judío. Flávio Josefo é judío, é da época, viveu na época e escreve, portanto, toda essa história de uma maneira muito interessante. Esse livro dele vocês encontram para descargar na internet, etc. Não há nenhum problema. Pero Flávio Josefo descreve essa destruição do templo de Jerusalém, foi uma coisa tremenda, havia sido previsto por nosso Jesus Cristo, e quando há a destruição do templo de Jerusalém, aí sim se queda claríssimo. Quem é judío, quem é cristiano, é cristiano. Dizem as tradições que nesse dia em Jerusalém já não havia nenhum cristiano. Os cristianos haviam sido avisados por los ángeles e haviam salido, e portanto não foram atingidos por la persecução, e os judíos sim. A partir daí houve uma divisão. El año 90, depois de Cristo, os judíos se reuniram em uma cidade chamada Yamina e eles declararam a excomunhão de los cristianos e, portanto, eles se separaram oficialmente dos cristianos. Portanto, em 70 já tudo estava hecho e em 90 os próprios judeus oficializam essa separação. Bem, a igreja começa a crescer com alguns judeus, pero evidentemente o número de pessoas não judias começa a ser muitíssimo maior. Portanto, já perdia totalmente o sentido manter uma costumbre judia quando todas as pessoas que entravam tinham outra cultura, que era a cultura normal, cronológica, que o dia começa ao início do dia e termina ao final do dia. Portanto,
esta costumbre judía foi quedando para o passado. Não é que em algum momento a igreja hizo uma norma para determinar isso. Não, não há um momento preciso. A vida se vai haciendo norma. A igreja vai estruturando o ano litúrgico, a igreja vai estruturando o domingo como o dia do Senhor e, portanto, vamos passando a ter as costumbres mais ocidentais. A igreja vai passar seu centro também para o ocidente. Roma vai ser o centro da igreja e, portanto, vamos seguir as costumes ocidentais. Sin embargo, não nos separamos de nossas raízes e, por isso, sempre hemos considerado também as vísperas. Por que pode celebrar, assistir a missa no sábado? Isso nasce ao início da Idade Média com São Benito e com os monges em geral, mas São Benito vai pôr isso de uma maneira mais estruturada, com o que chamamos a liturgia de las horas. A liturgia de las horas, creio que alguns de vocês rezam a liturgia de las horas, eu imagino. A liturgia de las horas é uma oração que hacemos totalmente bíblica, basada em los salmos, basada em las lecturas bíblicas, e que todos os religiosos fazem já desde o início de quando existe vida religiosa. Al início era os salmos, depois se foi incluindo algumas leituras bíblicas. Evidentemente, com o passar do tempo, isso se foi estruturando de uma maneira mais orgânica e distribuímos a liturgia de las horas em los tempos del dia. E na liturgia de las horas, desde o início, há uma hora chamada vísperas, em que já rezamos em la intenção do dia seguinte. Quando é, por exemplo, o sábado à tarde, rezamos vísperas de domingo. Isso já desde o início da Idade Média. Passa-se o tempo e já no século XX, várias pessoas começaram a ter dificuldades de assistir missa no dia domingo. Claro, começavam a aparecer pessoas que trabalham em hospitais, pessoas que, não sei, trabalham em alguns lugares, atualmente tantas coisas que estão abertas no dia domingo. Antigamente não era assim, e cada vez mais vai havendo pessoas que não podiam assistir missa domingo. Então, o Papa Pio XII abre essa possibilidade de assistir a missa ao sábado, na víspera, considerando essa raiz da igreja. Bem? Então, eu creio que com isso está bem respondido. A resposta foi um pouco larga, porque eu queria exatamente dar vários pontos aqui que são importantes para nós outros que estamos estudando o Antigo Testamento. Essa relação do Antigo Testamento com o Novo, a unidade que havia inicialmente com o judaísmo e a separação que se vai dar posteriormente e a liturgia que vai sendo incrementada por la igreja. Muito bem. Então, vamos a nosso tema, já estamos um pouquinho avançados com o horário, vamos a nosso tema, recordar um pouquinho a classe passada, vamos pôr aqui. Vocês se recordam, na classe passada, estamos falando do Gênesis, isso aqui já hemos visto, que a criação do homem e do mundo é um mistério de fé, não se pode deduzir isto só por a filosofia, essa criação é uma criação divina, que os antigos pensavam em um cosmos eterno. Então, se falamos sobre isso, quem é eterno, o homem ou a matéria? E aí, falamos largamente sobre esse tema de que a matéria não pode ser criadora, a matéria não tem inteligência, a matéria não pode dar origem à vida, etc, 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 tudo que já vimos na classe passada. Quem não estava na classe passada, por favor, pode assistir a classe passada, que está muito interessante toda esta parte. Bem, e agora entramos na parte de uma análise teológica do tema. A criação pode ser conhecida por la razão, então podemos conhecer por la razão, pero o conceito da criação a partir de la nada, aqui subraia esta palavra, a partir de la nada, em latim decimos ex nihilo, utilizamos essa expressão em latim, ex nihilo, que é a partir de la nada. O conceito da criação a partir de la nada só se pode conceber, só se pode entender com a razão auxiliada por la fé. Sem a fé não podemos entender. Como que por la razão podemos entender que de la nada pode surgir toda a criação? Solo por la fé podemos entender isso. É dizer, por la fé entendemos que Deus é o Criador e, portanto, que Ele vai dar origem a toda a criação.
Pero nosso raciocínio, se acorda das 5 vias de Santo Tomás de Aquino, que vimos na semana passada, nosso raciocínio pode chegar à conclusão de la existência de Deus. Deus que é o Criador. Sua verdade aparece revelada com claridade em las Sagradas Escrituras, em las declarações do Magistério. Por isso é importante também, quando falamos sobre a criação, conhecer o que diz o Magistério da Igreja. Quando temos dúvidas sobre o tema da criação, pero foi assim, ojo, quem vai solucionar nossas dúvidas sobre a revelação, nossas dúvidas sobre a fé, não é a ciência, é o Magistério. Pero não necessitamos da ciência, o Magistério vai estudar a ciência antes de tomar suas decisões, pero o Magistério que nos vai dar a orientação correta. Que encontramos na Sagrada Escritura sobre a criação a partir de la nada? Primeiro, encontramos em Gênesis. Como já vimos, se revela a relação de Deus que cria o tempo, o cosmos, com um começo absoluto. Al início, Deus criou o cielo e a terra. Portanto, está dito que foi Deus quem criou. Isso já vimos na classe passada. Nenhuma criatura, isso é um dado importante, nenhuma criatura é colaboradora de Deus em la criação. Ojo para isto. Nós somos colaboradores de Deus, disse São Paulo. Pero não em la criação. Somos colaboradores de Deus en el perfeccionamento e crescimento de la criação. Por exemplo, todas as pessoas que têm hijos são colaboradores de Deus, porque han sido instrumentos de Deus para transmitir a vida. Todas as pessoas que transmitem os sacramentos, os sacerdotes, são colaboradores de Deus. Todas as pessoas que transmitem a fé são colaboradores de Deus. Então, todos os seres humanos colaboram com Deus no perfeccionamento da criação. Pero, ojo, nenhuma criatura é colaboradora de Deus no acto criador. A criação é exclusiva de Deus. Não há uma criatura criadora, disse San Agustín. Deus cria de la nada, que está escrito em latim, ex nihilo. Alguns pronunciam ex nihilo, mas a pronúncia mais correta, ex nihilo ou ex nihilo. Há sempre uma discussão entre os latinistas se se segue uma orientação ou outra. Mas ex nihilo estaria entre uma postura e outra. Então, Deus cria a partir de la nada por um acto livre. Outro ponto importante, Deus não é obrigado a criar. Uma pessoa dizia para seu hijito, não, sabe que é que Deus estava tão solito, pobrecito, então estava triste e por isso criou as pessoas para poder ter com quem conversar. Não, essa é uma visão que uma mamá pode explicar para um ninho, tal, pero não é uma visão teológica, porque Deus é absoluto, Deus não pode depender das criaturas. Então, Deus não necessitava e cria por um acto livre, por sua palavra. Isso é importante. Deus cria através de sua palavra. Deus dijo, Deus lo hizo. Fases de la criação. Muito bem, estamos na fase da criação, pero já veio que alguns estão cansados. Vamos ver aqui como que está isto. Mire, estão cansados, porque há 130 pessoas assistindo e só 73 que colocaram me gusta. Então, alguns estão cansados. Vamos fazer a famosa pausa para o café. E hoje tem uma pausa para o café muito interessante, porque foi sugerência de uma das pessoas que acompanha o curso e que disse, hermano, seria interessante colocar em um dia uma pausa para o café o que são as auroras boreales. Isso, puxa, interessante, eu vou buscar um pouquinho. E ele mesmo me enviou um vídeo de aurora boreal, depois eu busquei alguns outros. E vocês sabem que a aurora boreal é um fenômeno muito interessante, já que estamos falando da criação, vimos a perfeição de Deus, é uma coisa belíssima, que se dá no polo norte, a aurora boreal, e a aurora austral no polo sur. E que são, em certos momentos, que o céu se torna totalmente colorido, lleno de colores. Então, esse é um videozito de 1 minuto, um pouquinho mais de 1 minuto, e les invito a acompanhar, e com isso teremos um descanso e seguimos alguns minutos mais de nossa classe.
Realmente é maravilhoso, é muito bonito, é encantador, como alguns diziam aqui, mágico. Várias pessoas estão comentando, efetivamente é uma coisa maravilhosa. De tal modo que algum dia que não há tempo de preparar outra pausa, eu vou repetir essa porque realmente é bastante interessante. Muito bem. Então, há uma pergunta aqui muito boa que está sendo por que Deus quiso criar o mundo. Pero essa pergunta sí hace parte de nosso tema e vamos respondê-la em seu momento, não há problema. Bom, então aqui estamos as duas fases da criação. Isso não necessitamos detenemos muito, pero sí vamos fazer uma explicação. Os teólogos dividem a criação em duas fases. A primeira fase, que é a fase chamada de separação, que seriam os 3 primeiros dias, recordando os 7 dias da criação que já hemos estudado anteriormente. Em la primeira, Deus separa a luz de las tinieblas. Aqui começa o tempo. Isso para nós, seres humanos, é um mistério. O tempo. Que é o tempo? Santo Agostinho dizia que tempo é sucessão. Existe sucessão. Existe um antes, um durante, um depois. Isso é tempo. Quando nós falamos uma palavra, não, então essa é a própria palavra, palavra. Quando terminamos palavra, o pa já é passado. Quando estamos em el pa, el bra é futuro. Então, temos em uma pequena palavra algo que já é passado, presente e futuro. Nossa classe, ao início de nossa classe, passamos a aurora boreal, já é passado. Agora estamos no presente. Daqui a pouquinho é futuro. Portanto, há uma sucessão. Pero para Deus não há sucessão. Para Deus tudo é presente. O tempo começa quando Deus começa a criação. Difícil de entender. Difícil de entender, porque nós somos criados no tempo. Para nós é quase impossível entender a eternidade de Deus, porque nós não somos eternos. Pero, portanto, Deus separa a luz das tinieblas e aqui começa o tempo. Deus separa as águas de abaixo e de arriba do firmamento, como já vimos anteriormente. Deus separa água e terra. Portanto, vemos aqui que Deus está preparando a terra para a venida do ser humano. Na segunda fase, se usa um nome interessante, é a fase de ornamentação. Alguns autores usam decoração, outros ornamentação, onde Deus, que já criou o básico, começa a trabalhar na ornamentação de sua criação. Então, primeiro Deus cria os astros. Se algum dia vocês estudam um pouquinho, podem ler algo sobre as galáxias, as distâncias, vão ver a beleza e a grandeza que é a criação de Deus nesse sentido. Um universo, um cosmos tremendamente imenso que o ser humano quer assim nada comparado com tudo isso. Então, Deus cria os astros, depois Deus cria os peces e as aves. E, por fim, Deus cria a los animais e al homem. Como já vimos, ao último dia Deus descansa. Já vimos esse sentido, não é que Deus está cansado, é uma forma antropomórfica de falar, pero que Deus santifica um dia para o Senhor. E agora vamos ver outros livros da Escritura. Já fui um pouco mais rápido com o livro del Gênesis, porque já havíamos leído. O livro da sabedoria nos habla sobre o tema.
E disse, contigo está a sabedoria que conhece tus obras, que estava presente quando tu hacías o mundo. Portanto, está claro que Deus hacía o mundo e junto com Deus estava a sabedoria. Ella, a sabedoria, sabe o que é agradável a Deus, que é agradável a tus ojos e que é conforme a tus mandamentos. E uno se pergunta quem é a sabedoria. A sabedoria é o próprio Deus. Deus é a sabedoria. A sabedoria não é uma criatura. Pero ojo que aqui aparece Deus como se fosse duas pessoas. Então aqui encontramos aqui já um anúncio, todavía não está revelado a Trindade, pero já um anúncio de la Trinidade. E portanto, a sabedoria, de uma certa maneira, é uma previsão de nosso Senhor Jesucristo, da segunda pessoa da Trindade. Ojo, no Antigo Testamento não há uma revelação da Trindade. Portanto, é uma prefigura que Deus vai preparando para que o ser humano possa entender o Padre, o Hijo e o Espírito Santo. Vamos encontrar muito importante e pouco conhecido o livro de los Macabeus. O livro de los Macabeus, que é importantíssimo. Se acorda que já falamos sobre isso? Há dois livros de Macabeus, Macabeus 1, Macabeus 2. Os protestantes, em geral, ou não têm esse livro, ou lo têm separado, que eles chamam de deuterocanônicos. Depois vamos falar sobre isso, quando falamos sobre quando falamos sobre a canonicidade da Escritura. Bem, então, o livro de los Macabeus, vocês se recordam, é um dos livros mais recentes do Antigo Testamento, escrito já muito cerca da vinda de nosso Jesus Cristo. E o livro de los Macabeus vai venir uma parte importante sobre a criação. Porque a visão platônica, a visão grega, a visão antiga, assim como de los maniqueus, de Plotino e de vários outros, consideravam a criação como emanação de Deus. O que significa isto? Aqui citamos vários nomes, não? Platão, que era grego, a filosofia grega em geral, os maniqueus não é que comiam muito mani. Pensa, é maniqueu porque comeu muito mani. Não, não. Maniqueus era uma heresia do Antigo Testamento que foi fundada efetivamente por uma pessoa que se chamava Mani, que era um persa, e era uma heresia dualista. E San Agustín hizo parte desta heresia. Era uma heresia dualista. E estes vários, que como citando aqui, pensavam que a criação era uma emanação de Deus. Isso é uma doutrina chamada panteísmo. Então, o panteísmo que seria uma doutrina em que pensa que tudo é parte de Deus. Não. Deus é o Criador, nós somos criaturas. E, portanto, temos uma separação. Deus é o Criador, nós somos criaturas. Bem, há umas perguntas, mas vamos deixar mais para o final. Agora, contra isso, vemos esta declaração da Madre de los Hermanos Macabeus. Aqui é importante, esse texto é pouco conhecido de sua importância. Vocês se acordam quem é a Madre de los Macabeus? Nesta época havia uma persecução. Nessa época havia uma persecução de los persas contra los judíos fieles. Então eles queriam imponer uma doutrina falsa, e queriam imponer sua doutrina e através de la fuerza. Então o imperador chamado Antíoco IV mandou uma lei que todos deviam comer as carnes que estavam proibidas nos livros da Escritura. E quem não comesse seria assassinado. Então havia uma madre que tinha 7 filhos. E ele quis obrigar, e os 7 filhos se permaneceram fieles. E foi matando um a um delante da madre. E tentando ver se convenciam eles de aceitar as doutrinas falsas de eles. Pero todos permaneceram fieles, todos. E quando chegou o último, imagínense, uma madre que viu morrer seus 6 filhos e agora é o último. Então, Antíoco la chamou e disse, mire, hable com seu filho, convença-lo para que ele viva, para que ele cambie de postura, para que ele aceite nossas leis. E a madre disse, isso como se iba a obedecer, não? E falou com o niño em seu idioma.
el rey no entendía nada porque ela estava falando em seu próprio idioma. Ela falou e começou a dizer várias coisas que são importantes, e é isso que vamos ler agora. Então dizia: Te suplico, pois, hijo mío, que mires al cielo y la tierra, que contemples todo lo que contiene, cielo y tierra. Has de saber que foi Deus quem los hizo de la nada. Essa é uma das frases mais importantes de las Sagradas Escrituras sobre o tema de la criação, sobre este punto de la creación ex nihilo. Deus hizo de la nada. Assim apareció la raza humana. Então aqui deixa claro, porque é la madre de los macabeos, não. Inspirado por el Espírito Santo, e se está nas Sagradas Escrituras é por uma inspiração divina, deixa claro que o cielo, la tierra, la humanidad, todo es criado por Dios a partir de la nada. Los que querem apontar a cita bíblica, segundo livro de Macabeus, capítulo 7, versículo 28. Aqui vem justamente uma pessoa estava fazendo uma pergunta sobre por que Deus criou. Então, motivo e fim de la criação. A causa e o motivo da criação deve ser buscada em próprio Deus. Claro, não podemos buscar a causa da criação, o motivo da criação em el ser humano, porque o ser humano não existia antes da criação. Portanto, esse motivo da criação vamos encontrar em el próprio Deus. O Criador tem como objetivo uma donação, uma comunicação de si mesmo que não lo empobrece, sino que derrocha riqueza. É por amor, porque Deus, o amor é difusivo e Deus quer criar criaturas, seres humanos, ángeles, que puedan participar de su alegría, participar de su amor, participar de su paz. E, portanto, Deus cria todas as criaturas a partir daí. A criação não pode ser fruto de uma necessidade divina, porque Deus não necessita de nada, Deus é absoluto. A criação não pode ser motivada por uma criatura, pois que Deus não é um ser contingente. Se recuerdan que hablamos o que significa el Deus contingente. El hombre é um ser contingente. Ser contingente é um ser que tem início e fim e depende de outro ser para existir. Deus não tem início, Deus não tem fim e Deus não necessita de outro ser para existir. Portanto, Deus é o Criador e cria por quê? Para sua própria glória, para transmitir esse amor a outras criaturas. Tampouco a criação pode ser dada ao azar. Não pode acontecer assim, não foi acontecendo, como uma pessoa, tinha um amigo que estávamos conversando sobre o tema, ele me disse, não, é por la lei das probabilidades que isso vai acontecendo, e com o passar dos siglos se foi perfeccionando a criação. Amigo, por la lei das probabilidades, normalmente as coisas saem errado. E quando sai certo, para que uma salga certo, 10, 20, 30 mil saíram equivocadas, porque não há uma inteligência dirigindo. E onde estão estas equivocadas, se só quedaram as buenas? Então, evidentemente, não pode ser toda a criação não pode ser criada sem uma inteligência, como vimos na classe passada. Deus é um ser totalmente inteligente, com inteligência infinita. Portanto, não pode ser a criação al azar. O desejo de dar a las criaturas a participação em seu ser, em sua sabedoria e em sua bondade é o motivo por el qual, por um acto de livre voluntad, lo que não existia foi criado. Então, aqui responde a pergunta e guardemos esta informação que está em Apocalipse, capítulo 4, versículo 11. O desejo de dar às criaturas a participação em seu ser, o desejo de dar a sabedoria, de dar a sua bondade, é o motivo por qual o homem foi criado, por um ato de livre vontade de Deus. Então, resumindo, qual é o motivo da criação? A bondade de Deus. É o amor da bondade divina de dar a existência a los seres finitos e fazer com que eles participem das perfeições de Deus. Qual é a finalidade da criação? Aqui, fim não é o término, a finalidade da criação é a glória de Deus.
El mundo ha sido creado para dar gloria a Dios, para manifestar las perfecciones de Dios. La gloria de Dios puede ser la gloria objetiva y la gloria formal. Vamos prestar atención aquí para guardarmos isso. La gloria objetiva, todas as criaturas dão glória a Deus. Toda criatura, porque é criado por Deus. Pero la gloria formal solo pueden dar los ángeles y los hombres, porque son las criaturas racionales que, por la adoración, livremente dan glória a Deus. Portanto, nós podemos dar glória a Deus de um modo objetivo, por nossa existência. Podemos dar glória a Deus por a justiça de Deus. Quem hace mal e vai ao inferno, dá glória a Deus também, né? Dá glória a Deus também, por a justiça de Deus. Pero devemos dar glória a Deus por la adoração. Por isso é muito importante a adoração eucarística. Se não podemos fazer adoração eucarística na igreja, hacemos em nossa casa, porque Deus está presente em todo lugar. Evidentemente, estou dizendo isso por a situação toda da pandemia, que não sempre a pessoa pode se estar locomovendo. Evidentemente, devemos buscar, sempre que possível, fazer a adoração com o Santíssimo Sacramento. Pero compreendo que a situação não está fácil para nadie e muitas vezes a pessoa não pode ir à igreja, as igrejas podem não estar abertas em todos os horários, ou a pessoa não tem uma saúde muito, tem uma saúde um pouco delicada, não quer arriscar-se. Haga isso em sua casa, não há problema algum. Deus lhe vai acompanhar. Bem? Portanto, nós podemos fazer da glória a Deus formal por la adoração. Agora, o fim secundário é fazer felizes a las criaturas racionais. Então, Deus sim quer as criaturas felizes. Deus não quer a tristeza das criaturas. Quem quer as criaturas tristes é o demônio. O demônio tem envidia do homem e quer fazer com que os homens querem tristes, depressivos, com medo, etc. Deus não quer isso. Deus nos quer alegres, servidores. Pero um dia eu posso estar preocupado, pode estar cansado, pode estar triste. Pero nunca abandono a felicidade de ser hijo de Deus. Nunca abandono a felicidade de ser servidor de Deus. Pero se eu estou um dia morrendo na cruz, estou imitando a nosso Senhor Jesus Cristo. Pode estar chorando, pero estou feliz. Exemplo, a Virgem Maria. A Virgem Maria estava chorando aos pés da cruz. Pero estava feliz porque aí estava se dando a salvação de toda a humanidade. Muito bem. Agora vamos ver, há umas perguntas, temos só 6 minutos mais, e vamos ver um pouco as perguntas, ou se entramos no conceito teológico. Não, eu vou seguir aqui um pouquinho mais, conceito teológico da criação, porque aqui, nesse tema, praticamente cambiamos de tema, e aí se vou às perguntas. Conceito teológico da criação. Se acorda que expliquei a vocês ao início a importância da teologia. O acto criador. Por el acto criador, Deus produz a totalidade de lo que existe. Então, não existe nada que não ha sido criado por Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Pero Deus não me criou a mim personalmente. Mis padres, meus abuelos. Pero tudo que está em mim foi colocado por Deus em los primeiros homens e em la criação completa que nós nos vamos crescendo a partir de lo que existe. Tudo foi criado por Deus, a totalidade do que existe. Se pode especificar 3 aspectos. Primeiro, Deus não sofre câmbio por el hecho de criar. Deus não cambia nada. Deus cria e não cambia nada em Deus. Segundo, o criado é real e distinto do Criador. Então, aqui vai contra 2 heregias. Uma heregia que diz que todo é só imaginação. Não, é real. Nós existimos. Pero nós não somos panteístas, não somos parte de Deus, somos criaturas de Deus. O Criador não parte de uma matéria pré-existente, o Criador cria a partir de la nada, ex nihilo. Bem, então é muito importante esses 3 aspectos teológicos. O Criador não sofre câmbio, o criado é real e distinto do Criador, o Criador não parte de uma matéria pré-existente, sino que vai a partir de la nada, cria a partir de la nada. Criação e tempo. O tempo e o mundo começam a existir não quando Deus concibe a ideia, sino quando Deus la realiza. Então, Deus pensou em criar a humanidade, não existe tempo. Quando Deus realiza,
pasa a existir el tiempo. Muy bien. Entonces, como les decía, vamos ahora pasar a las preguntas, porque aquí cambia de tema. No estaba apresentando, não está passando a apresentação para vocês, mas não cambia muito. Vamos a las preguntas. Temos só 5 minutos. Então, vamos ver. Não sei se alguma pergunta quedou para trás. Vocês, se há, podem pôr aí depois. Poderia existir vida inteligente em outros planetas? Uma pergunta interessante. Qual é a posição dos católicos sobre esse tema? Então, poderia existir vida inteligente em outros planetas? A Igreja não define nada sobre o tema. Poderia existir? Deus é omnipotente. Deus pode criar vida em outros planetas? Claro que pode. Claro que pode. Agora, será que Deus criou? Aí sim se põe uma questão teológica. Todo o que habla las Sagradas Escrituras, todo o que habla sobretudo a encarnação, a muerte de nosso Jesucristo, a salvação, a história da salvação, nos dá a entender a centralidade da humanidade como criação. E que, portanto, todo Deus disse, hagamos al hombre a nossa imagem e semelhança que domine sobre toda a criação. Portanto, por el conjunto das Sagradas Escrituras, podemos entender que não existe vida em outros planetas, vida inteligente em outros planetas. Bem? Agora, se por acaso existir, a Igreja não ha definido isso de uma maneira dogmática. Bem? Agora, do ponto de vista científico, pode existir ou não pode existir? A ciência não pode comprovar. Mas hasta onde a ciência conseguiu chegar, hasta onde os astrônomos conseguiram chegar, nunca encontrado vida inteligente. Hasta onde conseguiram chegar, não encontrado. No sistema solar, é certo que não pode haver. Já os científicos já estudaram o sistema solar e nunca encontraram vida inteligente no sistema solar. Claro, temos uma temperatura ideal para a vida. Os planetas que estão mais cerca do Sol, a temperatura é altíssima. Que estão mais lejos do Sol, a temperatura é baixíssima e não é possível para a vida. Portanto, já o sistema solar, já saiu uma declaração não há muito tempo, uns 4 anos atrás, da NASA, de los científicos, que dizendo isso, já chegamos à conclusão que o sistema solar não existe vida inteligente. Bom, se há em outros lugares, as distâncias são tão grandes, que não há como entrar em contato. Só para ter uma ideia, uma das estrelas mais cercas aqui chama-se Sirius. Sirius está a 7 anos-luz. Um cohete para chegar aí, o cohete que foi à Luna, para chegar a esta estrela, eu hice o cálculo, levaria 127 mil anos. 127 mil anos. Nora Malpartida está perguntando há quantos anos aconteceu a criação. Mire, não temos um dado absoluto, como já comentei em outra classe, pero o calendário judío estão agora com o ano 5.000 e tanto, quase 6.000. Portanto, por el calendário judío e por la descrição das Sagradas Escrituras, se habla entre 6 e 10 mil anos. Entre 6 e 10 mil anos, mais ou menos, seria isso. Claro que nos inícios não havia história, não havia registros, e pode ser que se equivoque aí por muitas coisas, mas, de todas maneiras, existe um limite de tempo. Existe um limite de tempo de la criação. Bem. Então, vamos a outra pergunta. Estamos aqui. Sim. Então, 127 mil anos é muita coisa. Isso estamos falando de uma das questões mais sérias. Portanto, voltando à pergunta, Instituto JASP, se existe vida inteligente em outros planetas, em sistema solar. Lá os científicos já chegaram à conclusão que não há. Em outras constelações, se há, as distâncias são inviáveis de qualquer outra coisa. E, do ponto de vista teológico, o magistério não declarou nenhum dogma sobre o tema, mas a teologia se inclina porque não há, exatamente por todo o conjunto das Sagradas Escrituras. Bem, então aqui a outra pergunta. A primeira criação foi a palavra e logo vem a criação da luz. Não. A palavra
Dios cría con la palabra. Ojo, la palabra de Dios no es criatura. La palabra de Dios no es criatura, la palabra de Dios es creadora. Hay un muçulmano que se converteu, estava estudando teologia muçulmana e se converteu quando se deu conta disto. Porque para eles, Cristo é criatura. Como a palavra de Deus é criadora, não é criatura. Portanto, Deus com a palavra cria, mas a palavra de Deus é criadora, não é criatura. Bem, onde estávamos aqui? E luego vino a criação da luz. Não, então a palavra é criadora e a primeira coisa que a Bíblia nos descreve é hágase a luz. Bem, ¿por que permitiu o pecado original? Já hablamos sobre isso e vamos volver a hablar. Então já hablamos sobre isso, porque Deus permitiu, porque entrou o mal, etc. O tema da liberdade do ser humano. ¿Por que Jesus recém bautiza a los 30 anos e muere a los 33? Jesus passa 30 anos junto com a Virgem Maria, 30 anos de vida de recorrida, em vida de oração, e 3 anos de vida pública. Então é interessante isto, para que vejamos a importância da oração. Muita gente pensa que hacer é o que... Não. Cristo passou 30 anos com Maria, 30 anos em oração, para 3 anos solo de predicação. E nesses 30 anos de oração, que ha hecho por nós. Bem, portanto, nosso Jesus Cristo passa 30 anos e quando vai iniciar sua vida pública, o primeiro acto é o bautismo. Com o bautismo, nosso Jesus Cristo vai iniciar sua vida pública. Ojo, o bautismo aqui não é o bautismo cristiano, não é o mesmo bautismo que nós recebemos, é o bautismo de Juan. É bem diferente. Isso em um curso sobre sacramentos, podemos explicar isso, mas o bautismo de Juan é uma coisa, o bautismo de nosso Jesus Cristo, o bautismo cristiano, é outra. Bem, mas nosso Jesus Cristo recebe o bautismo de Juan, porque por nossos pecados, porque era um bautismo de penitência, Cristo não tinha pecados. Bem, Adrinel Vázquez, senhora Adrinel aqui, eu posso entender a Deus por Cristo, pero aún não entendo a manifestação direta de Deus no Antigo Testamento, as teofanias. Deus se manifestava assim ou eram solo revelações? Então, o que nos trata a Sagrada Escritura, sobretudo com Moisés, vamos encontrar as teofanias. Há outras também, mas a principal, o personagem com mais teofanias seria Moisés, que escuta a voz de Deus. Então, não é dizer que Deus tem uma voz humana, mas Deus que é criador, hace com que Moisés escute sua voz. Pero Deus não aparece fisicamente a Moisés. Deus não aparece fisicamente a nenhum dos personagens do Antigo Testamento. E todos eles queriam ver o rosto de Deus. E nós vamos ver o rosto de Deus com nosso Senhor Jesucristo. Pero se Deus faz as teofanias, se comunica com o ser humano por revelação, pero que eles han visto personalmente, como o caso de Moisés está claríssimo, Abraão está claríssimo e vários outros, e portanto, pero não tem uma visão propriamente de Deus. Sempre aparece um anjo, etc., pero não propriamente Deus. Aqui na hora disso também chamam apócrifos. Sim, os protestantes chamam os deuterocanônicos de apócrifos. Isso é um tema que pretendo explicar para vocês posteriormente, pero é um modo errado de chamar apócrifos. Isso não está correto, porque apócrifos são aqueles livros que não foram aceitados, que não encontramos revelação divina. E os livros deuterocanônicos sim são revelação divina. Muito bem, aqui tá, havia outra pergunta. Ui, me escapou aqui. Já estamos para terminar. Compreender o termo herejia, mencionado anteriormente. Então, a senhora Olga pergunta o que significa herejia. Então, herejia são pessoas que começam a ensinar o erro dentro da igreja, como católicos, que a partir da igreja, um obispo, um sacerdote, etc., começa a ensinar o erro. Então, o dualismo era uma doutrina pagana que pensava que existiam dois deuses. Quando o maniqueísmo se introduz na Igreja Católica, chamamos herejia, porque vários católicos começam a pensar como Mani, começam a pensar que havia dois deuses. Entre eles está o próprio San Agustín. San Agustín, antes de sua conversão.
Então, herejia, quando um católico começa a ensinar el erro e permanece no erro, não? Se arrepende, não. María, al igual que los demás santos que han muerto, esperan en Dios. No. La Virgen María resucitó. La Virgen María resucitó como nuestro Jesucristo por su identidad con Cristo. Por isso que lá em 1950, em la bula chamada Munificentíssimos Deus, o Papa declarou o dogma chamado la Asunción de la Virgen María. Entonces, el Papa Pío XII declaró la Asunción de la Virgen María, que la Virgen María resucitó y subió a los cielos. Portanto, señor Nico, aqui está só Nico, não? Efetivamente, aí é um erro de alguns protestantes de pensar que a Virgem Maria está como que dormida. Não, a Virgem Maria ressuscitou como nosso Jesus Cristo. Recordem que quando Cristo disse para o ladrão, não disse, amigo, hoje estarás comigo dormido, não, estarás comigo no paraíso. Portanto, esse homem também ressuscitou e foi ao paraíso. Não creio que com corpo, com alma, não como a Virgem Maria, mas está no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. Portanto, a Virgem Maria não está dormida. Isso é um pensamento hebreu, semítico, judio. Estamos no Novo Testamento, recordemos disso. Alguns protestantes insistem nesse ponto por um pensamento, por uma influência judia. É uma escatologia judia. Já expliquei isso em outra classe. Bem, todos um prazer estar encontro com vocês, hermanos, Jesus, Yeshua. Bom, aqui está bem. Yeshua é Jesus em hebreu. Significa la salvação de Deus, o Deus salvo. Quando passamos do purgatório ao cielo, não é a vida eterna, sim, para a vida eterna. Sim, quando passamos do purgatório, já estamos na vida eterna. Então, esse comentário de Nico, claro, está perguntando, e é bem perguntar, não há problema algum, pode perguntar, porque justamente não devemos ter vergonha de perguntar, não devemos perguntar, mas exatamente isso, é uma confusão. Se querem, podem envolver a pergunta na próxima semana. Eu estou sendo rápido, que já passamos do horário. Se querem, por favor, podem volver a perguntar esse tema na próxima semana para que eu explique melhor. A escatologia, a diferença entre a escatologia cristiana e a escatologia judia. Bem, agora não é largo para falar agora. Bem, creio que com isso conseguimos responder todo. Conseguimos já responder todas as perguntas e já podemos encerrar. Agradeço a vocês a presença. He enviado o link, várias pessoas han invitado. Hoje temos mais gente acompanhando o curso. Les agradeço por haver compartido. As pessoas que estão entrando por a primeira vez, por favor, coloquem lá, suscrevam-se no canal. Coloquem também a campanita para poder receber as notificações. E os que queiram receber notificações por WhatsApp, eu vou pôr o número aqui. Tenho déjeme ver aqui para pôr o número. Alguém que tenha aí se pode pôr, que já está me está falhando a memória aqui. Déjeme encontrar. Um minutito, já vou pôr este. Aqui está. Sí, porque se equivoca com um número, se complica a coisa, não? Então, os que querem receber os avisos por WhatsApp, podem pôr aí. Não se olvide de dar me gusta. E vamos agora fazer a oração para finalizar. Também, se tiver perguntas, podem enviar por correio eletrônico para que podamos responder na próxima semana. Em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora Auxiliadora, ruega por nosotros. Nuestra Señora de Fátima,
ruega por nosotros. Listo. Varios ya copiaron ahí. Entonces los que quieran recibir los avisos por WhatsApp pueden enviar un mensaje. Yo si quiero recibir, ellos ya pongo en la lista para enviar los avisos. Muy bien, una alegría estar con ustedes, pero el tiempo, como decimos, Dios creó el tiempo y el tiempo sigue avanzando y ya pasamos un poquito del horario. Mi costumbre es siempre ser puntual. Una alegría y ya estamos en tiempo ordinario, pero que Dios conceda a todos ustedes un año lleno de gracias, lleno de fe, lleno de mucha esperanza. Salve María!